ITM. Está entrando no ar o programa Bate-Papo com o Reverendo Felipe Rosa, o missionário da família. Mande suas perguntas por escrito através do nosso WhatsApp 21 96542 7582. Esposa, né? Está nos ouvindo? Tá, com certeza. E parece que também o pastor tem um ministério à parte sobre casados, né? Nós trabalhamos, o foco do nosso ministério é família, né? Então nós trabalhamos com casados. O nome do ministério já fala. Ministério Profético Famílias em Cristo. Então, trabalhamos com casados para sempre, uma série de trabalhos com família. Capelão? Sou capelão, sou formado em teologia. Né? Deus. Isso aí. Tudo é esterco, né? Para o crescimento da obra do Senhor. Glória a Deus. Pastor Dr. Leandro, meu amigo também de longa data, como o pastor Jardel, eu quero abençoar a vida de vocês, a vinda de vocês aqui. Sabemos que esse detalhe, o detalhe desse tema vai ser bem forte, pertinente. Seja bem-vindo, pastor Dr. Leandro, que Deus te abençoe. A paz do Senhor, os amados irmãos aí que estão ao nosso alcance aqui através da internet, através da rádio. Quero aqui também cumprimentar o pastor reverendo Felipe Rosa, nosso pastor que está aqui, debatedor, pastor Jardel. E o nosso técnico, Rubens Jardel. Nosso técnico, Rubens. O câmeraman, Wander. O câmera que está ali também, né? Todos que estão em alcance da nossa voz, dentro e fora do Brasil, né? Quero aproveitar aqui o ensejo, mandar um abraço para os meus alunos, pessoal do CETEB, do IBADERJ, estão ouvindo? Do IB, tá todo mundo ligado, do ETEP, do CETEB, todos esses. É muito web, né? Muito web aí. Mandar um abraço aí também para minha esposa, mandar um abraço para todos que estão ligados aí com a gente, nossos alunos, nossos amigos, pessoal lá da minha igreja, Assembleia de Deus de Madureira, sede, lá na rua Carolina Machado, 174, né? Em especial um abraço lá para o Bispo Abner Ferreira, nosso grande líder. Graças a Deus. Então nós vamos agora com a vinheta de passagem e a gente já entra no tema, né, Rubinho? Vamos lá, vinheta de passagem. Graças a Deus. Por que a gente começa? Quem se voluntaria? Fica à vontade, professor. É. Vai por ele. Antiguidade é posto? Não, que isso. Eu sou o menor, Então vamos lá, pastor Jardel. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine. Amém. E te use para edificar vidas, né? Nós estamos já, ainda só não entrou pelo Instagram ainda, problemas técnicos existem, né? Ao vivo. Pastor Jardel, o tema é o seguinte: eu me divorciei novamente, eu posso me casar à luz da Bíblia? Eu vou já começar trazendo uma alusão sobre duas situações que a Bíblia nos apresenta e que muitas pessoas, né, muitos estudiosos da palavra, eles atribuem o mesmo sentido à palavra: o repúdio e o divórcio, quando na verdade há um significado diferente para cada palavra. O repúdio é quando a pessoa ela é repudiada pelo marido e ela fica aguardando o processo do divórcio. E nesse processo que ela está aguardando, ela não pode nutrir um outro relacionamento. Porque se ela nutre um outro relacionamento nesse processo, aí sim ela está cometendo o que a Bíblia, como o próprio Jesus vai falar da prostituição, do adultério. A partir do momento que sai o divórcio, está repudiada, no caso. Enquanto ela está repudiada, ela não pode. Sim. Mas a partir do momento que sai a carta de divórcio, ela tem ainda 92 dias. Estou falando segundo a lei, tá? Segundo a lei. Ela tem 92 dias de não nutrir um novo relacionamento. Por quê? Porque em caso de uma gravidez, em caso de uma situação dessa mulher estar grávida, é não trazer dúvida de quem é o filho. Então olha como é que a coisa é bem respaldada, né? Passando todo esse processo, segundo a lei, ela está liberada para nutrir um novo casamento. Sim. E o outro fato que o irmão levantou? O
o outro fato do divórcio. Sim. Então, é o que eu estou falando. Esse período do repúdio, ela não pode. Se qualquer pessoa tomar uma mulher repudiada e se dentro relacionar com ela, período, dentro desse período, não pode. Porque aí ele está tomando uma pessoa que ainda está ligada, segundo a lei, a um outro homem. E aí há o adultério. Saiu a carta de divórcio. Saiu a carta de divórcio. Essa pessoa está livre para nutrir um novo casamento. Automaticamente ou tem que esperar mais 92 dias? 92 dias após a carta do divórcio, para que, se nesse período houve se relacionar com o marido que a repudiou, vai ter que ter esse período para que, se ela estiver grávida, não haja dúvida dela nutrir um outro relacionamento e não saber quem é o pai da criança. Tá. Pastor Jardel, antes de eu passar para o debatedor, doutor Leandro, deixa eu tirar uma dúvida. Morando junto ainda? É porque a gente está falando há 3 períodos, né? Nós precisamos entender. O período antes de Moisés, o período de Moisés até a nova aliança, que é em Cristo, e agora um período que é o período após Cristo. Então nós vamos entender ali que antes de Moisés, essas mulheres elas eram repudiadas. É interessante que as mulheres, né? Sempre vai falar sobre as mulheres, Sim. as mulheres. Por quê? Porque não havia repúdio para homem. Não havia repúdio para as mulheres. Como não entendo? Perfeito. Então o que acontecia? As mulheres que eram repudiadas, quando Jesus já fala assim sobre a dureza do coração, era justamente isso, porque os maridos não liberavam essas mulheres para que elas pudessem ter um novo relacionamento, pela dureza do coração, por algum motivo que aconteceu, e aquela mulher ficava agora presa àquele homem, mas não mais como esposa, mas presa àquele homem como uma empregada, como qualquer coisa, ou então até mesmo repudiada mesmo, e sem um futuro pela frente. Então Moisés, como legislador, e a função do legislador é justamente observar essas coisas e consertar essas falhas, ele vai legislar, nesse caso aí, para trazer um benefício para as mulheres que permaneciam repudiadas agora a vida toda, não poderiam refazer a sua vida novamente, e entendendo Moisés que isso não era correto, ele vai agora permitir a carta de divórcio. Essa é o lema da dureza do coração. Dureza do coração, que Jesus vai falar. Onde muitos pastores, então, dentro dessa sua perspectiva de entendimento, muitos pastores, então, ensinam errado. Porque eu já ouvi vários pastores dizendo que a dureza do coração é a falta de perdão. Se você pegar, quando Jesus está falando ali, né, acho que é Mateus 19, você vai tratar sobre esse assunto, se não me falha a memória, ele vai simplesmente replicar o que está, eu tenho até o texto bíblico aqui, o que está em Deuteronômio, peraí, eles poderam, né? Em Deuteronômio 24, que vai dizer: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, né, por nela encontrar coisas indecentes, far-lhe-á uma carta de repúdio. Carta de repúdio. Sim. E lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, então a gente percebe aqui que é permitido o casamento com outro homem. Tá? E este também a desprezar, aí, quer dizer, ela nutriu um segundo casamento, e esse segundo homem também a desprezou, e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não pode tomá-la para si. Olha só como é que a coisa é muito mais além daquilo que a gente, né, está falando. Isso aqui é quando Moisés está constituindo a questão da carta de divórcio. Então aqui a gente já vê que há sim uma abertura para um novo relacionamento a partir do momento que essa pessoa já está com a carta de divórcio na sua mão. Né? O que é proibido aqui é o marido que a repudiou, depois que ela nutriu um novo casamento, na morte desse marido, ou esse marido a repudiar novamente, esse segundo marido,
esse primeiro marido vir tomar ela, porque aí ela já é vista como imunda para esse primeiro marido. Entendi. Doutor Leandro, dentro dessa opinião e à luz da Bíblia que o nosso pastor Jardel, o que o irmão tem a falar sobre isso? Então, primeiro eu queria só retificar aqui, acrescentar, né, na verdade, uma fala que o pastor trouxe aqui. Eu queria que retificar e acrescentar uma fala que o pastor trouxe, porque eu advogo nessa área, né, justamente na área de família. Então eu lido na prática como é que se dá um divórcio, como é que se inicia, como é que se termina. E as fases do divórcio é exatamente essa: dá um início, tem uma petição inicial, que pode ser de forma consensual ou litigiosa, onde as duas partes visam ou deslubram buscar o rompimento daquele contrato conjugal, e o juiz vai sentenciar ou homologar, no caso se for consensual, vai homologar aquela sentença e vai decretar o divórcio. Aí, como o pastor falou, que provavelmente ele deve estar falando sobre esse trâmite aí. Muita gente acha que quando o juiz decreta o divórcio, automaticamente já está liberado. Não, a pessoa tem que reconhecer, né, a assinatura do juiz. Agora, eletronicamente, mudou bastante essa questão. E depois tem que averbar essa sentença, né? Vai se dirigir até o local onde ela casou, e ali a possibilidade, sim, de construir um novo matrimônio. O que muita gente se confunde aqui, inclusive alguns alunos, é que a grande maioria quer saber se pode divorciar. A Bíblia dá respaldo, você pode se divorciar. O problema é se você vai poder casar. Divorciar você pode. Acordou de manhã, não gosta da tua mulher, divorciou. Mas vai poder casar? Não. Aí que está o problema. As pessoas acham que, não pode divorciar, mas o próprio apóstolo Paulo escreveu na primeira carta ao Coríntios, capítulo 7, ele vai dizer o quê? Quer divorciar? Divorcie, mas fique sem casar. Ou então volte com a sua esposa. É aí que está o problema. O problema todo está exatamente nisso. Porque muita gente segue a visão de Paulo, outros seguem a visão de Mateus capítulo 19, onde Jesus disse que pode se divorciar, porém, para se divorciar teria que, só no caso de adultério, e por aí vai. Só que quando você analisa, por exemplo, no original grego, o apóstolo Paulo, quando vai falar aquele que tem a mulher descrente, né? Ele fala, dentro do mesmo texto. Ele examina exatamente sobre isso, a mulher descrente. Só que quando você vai para o original grego, muita gente acha que descrente é aplicável ao ímpio. Então a sua resposta é que ela não pode casar? A minha resposta depende de cada caso. Então, nós já temos algumas perguntas aqui. Depende de cada caso. Se for um caso que a pessoa foi traída, eu concordo que pode casar. Agora, se for um caso porque o arroz queimou, né? Que a mulher não é mais bonita como ele achava que era, aí nesses casos eu acho que não. Então, antes da gente começar a fazer as perguntas, quer falar alguma coisa, pastor Jardel? Justamente dentro que já está sendo dito aqui, pelo que eu estou percebendo aqui, a gente vai ter uma boa conexão nesse sentido, né? Se era bom que tivesse mais alguém aqui com uma polêmica maior. Por quê? Porque justamente aqui onde eu li o texto aqui, na verdade, está dizendo que pode ter um segundo casamento. No caso, a mulher que era repudiada ou que alcançava o divórcio, pode ter um segundo casamento. A questão toda é justamente por que Moisés vai dar essa carta de divórcio, vai autorizar essa carta de divórcio. Sim. Porque aconteceu justamente o que o doutor Leandro falou, o pastor doutor Leandro falou. Como diz aqui o texto, o homem olhava, por exemplo, aquela mulher agora envelheceu, engordou, ficou, alguma coisa não mais agradava a ele aos seus olhos. Então ele entendia que aquilo já era razão para que ele pudesse repudiar aquela mulher. Então a coisa ficou banalizada, já naquela época. E hoje, posso falar uma coisa? Está pior ainda. A Bíblia, ela não autoriza o casamento mediante o fato de, enquanto a pessoa está nesse processo. Depois disso, não tem um texto bíblico que diz que a pessoa não pode casar novamente. Não existe um texto bíblico.
Quando a Bíblia fala de não poder nutrir um novo relacionamento, ela está falando enquanto a pessoa está nesse processo. Se acontecer, aí sim há o adultério. Agora, a gente vai levar agora a questão para o lado espiritual. Sim. Aí já é uma questão. Porque, por exemplo, quando há adultério, a prostituição, adultério, prostituição está tudo dentro do mesmo contexto. Isso vai ser tratado na Bíblia como um pecado no corpo. Todos os outros pecados são fora do corpo. Agora, o pecado de adultério, de prostituição, é um pecado no corpo, porque o Paulo vai dizer aqui, nesse capítulo 7 que o pastor Leandro citou, que quando um homem ele se relaciona com uma outra pessoa, com uma meretriz, ele vai usar esse termo, ele está fazendo com esta mulher agora um só corpo também com ela. Quando a Bíblia fala que casamento é uma só carne, prostituição também é uma só carne. Eu estou me constituindo uma só carne com essa pessoa. Sim. Então esse pecado, ele é um pecado no corpo. E aí é um pecado que causa o quê? Mais trauma, mais dor, mais sofrimento, mais dificuldade de voltar a ter confiança. Porque todo pecado que é fora do corpo é muito mais fácil de você compreender. Ele não deixa ferida, ele não deixa marca. Mas esse pecado, quando fala do corpo, que aí quando fala do homem e da mulher, a Bíblia diz que nós somos um só corpo. Sim. Uma só carne. Então ali, quando há traição, quando há prostituição, e aqui eu não estou dizendo que eu sou a favor do divórcio. Estou dizendo estou falando o que a Bíblia diz. Nesses casos, a pessoa ela está livre para pedir o divórcio e está livre para, após o divórcio, constituir um novo relacionamento. Amém? Amém. Tem uma pergunta aqui, quer falar alguma coisa antes? Não, mas a dúvida, creio, do povo e quando não há traição, né? Exatamente deve ser essa a dúvida. Inclusive tem uma pergunta aqui sobre isso. Então faça logo. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho clientes, porque, assim, desculpa o silêncio, porque a gente tem que ler, porque se a gente for lendo, aí sai alguma coisa que não era para fazer. Aí nós estamos ao vivo, né, pastor Jadeu? Né? Sim. Então, por favor, não diga o meu nome. Se quiser dizer o meu bairro, tudo bem. Eu tenho 15 anos de casado. Casada. Está ouvindo aí, pastor? Estou ouvindo. Tudo bem? Eu tenho 15 anos de casada. Tá? Já não é mais a mesma coisa, se é que vocês estão me entendendo. Converso com ele sobre isso. Ele diz que não tem nada a ver. Não vou negar. Porém, já começo a sentir atrações e vontade por outros homens. Porém, meu caráter não me deixa fazer tal coisa. Já pensei várias vezes, botou um texto aqui, várias vezes em me divorciar. Porque eu creio que eu já estou gostando de outra pessoa. Eu vou poder me casar novamente? Tá aí. Pode falar? E aí você... Deixa ele falar agora. Vai, pastor Leandro. Fazer um bate-bola. É um caso bem complicado, né? Já tem outra pergunta aqui. É bem complicado. O problema é saber se... Eu só não sei, gente, se a gente vai poder responder todo mundo aqui. Não para. Vai ser bem sucinto. Então, a questão que é a maior polêmica na Bíblia Sagrada é que tem alguns que querem levar a ler alguns versículos bíblicos, né? E só seguir aqueles, como por exemplo, tem gente que acha que se casou, mesmo você sendo traído ou não sendo traído, você tem que morrer com aquela mulher. Tem gente que é assim. Conheço, principalmente quando... Eu conheço vários. Quando trata-se de pastores mais velhos, mais tradicionais, geralmente eles são dessa política. Só que a própria Bíblia vai nos dizer, né, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que Jesus falou que o jugo dele é leve e suave, né? A própria Bíblia diz que o jugo dele é leve e suave. Então eu não acredito
que Deus queira que a gente esteja em situação que não viva em paz. E o próprio apóstolo Paulo também, ele escreve, ele fala assim, ó, não vos prendeis a jugo desigual. Aí muita gente aplica o jugo desigual à questão do ímpio. Sempre a aplicabilidade desses textos eles atribuem ao ímpio, mas não. O jugo desigual era uma ferramenta que era usada para a agricultura, onde o agricultor colocava 2 animais, e esses 2 animais ficavam presos ao jugo, e ali ele ia arar a terra. Só que os biólogos vão informar que se um animal fosse menor do que o outro, aproximadamente 6 centímetros, eles não iam conseguir andar. Não ia conseguir andar e automaticamente não ia poder arar a terra. Esse é o jugo desigual. Esse é o jugo desigual. Por isso que ele fala, não se prendeis ao jugo desigual. Mas a gente já ouviu tanta pregação. Aí você vai para nós, né? Andará 2 juntos se não tiver de acordo. Então, ó, o caso da irmã é o seguinte, tem que saber o que houve que levou ela até a situação. Ela já procurou uma ajuda? O marido não aceita. De um curso de casal? Não, o marido não aceita isso. Então, se ela está perguntando, se ela quer saber se ela pode divorciar, ela pode divorciar, mas não vai poder casar. Por que não? Porque não houve uma configuração da parte, pelo menos pelo pouco que ela falou aí, não houve uma configuração de uma traição. Eu sei, mas ele não satisfaz ela sexualmente. Sabe? Se é que a gente entendeu, foi isso. Ele não é crente, é isso? Não, ele não é crente, ela é. Mas pelo caráter dela, ela não vai trair ele. Mas ela já sente vontade em atrações de outros homens. Ela foi bem... À luz da Bíblia Sagrada aqui, tendo por base 1 Coríntios capítulo 7, aqui diz bem claro que quem tem o marido descrente, se quiser se separar, ele pode se separar. Porque ninguém está preso ao jugo da servidão. No caso aí, eu vou responder a seguinte. Era justamente isso que acontecia, a banalização do relacionamento. Né? As pessoas precisam compreender que quando você casa, você está sujeito a passar por esses revés. Primeiro ponto. Estou há 15 anos de casado. Nós estamos lidando com o ser humano. Nós não estamos lidando com um robô que você programa e automaticamente aquele robô vai fazer tudo aquilo que você quer ou atender as suas expectativas como você quer. Você está lidando com o ser humano. Sim. O ser humano ele pode começar o relacionamento dentro de um vigor físico, mental, emocional, e ali ele está dando contra genético, eu não sei a idade do esposo dela. Então tudo isso tem que ser analisado, porque se nós formos olhar para essa questão, com o tempo a tendência cada um tem aí entra na questão patológica, questão do libido, né? Provavelmente ela é uma mulher que ela tem um libido, o libido dela está em plena atividade, e talvez o marido dela, por questões às vezes emocional, esse cara pode estar em depressão. Ele colocou aqui, ele tem 50 e eu tenho 39. Perfeito, ele está numa idade de 50 anos, esse cara está passando por um processo. Pode ter certeza disso. Que, de meia idade? De meia idade. Eu tenho 50 anos, não estou passando por isso não. Não, tá, beleza. Mas aí tem toda uma estrutura emocional, claro, uma estrutura familiar de cada um. E não procurava, ele não procura. Por que ele não procura ajuda? O homem geralmente ele não procura ajuda porque ele tem vergonha. A maioria é. Então isso tem que ser trabalhado de uma forma, esclarecer para ele que ele precisa buscar ajuda, ela precisa sentar com ele, falar com ele e mostrar para ele verdadeiramente qual a sua necessidade. Eu tenho essa necessidade, eu não quero não ter um outro relacionamento, eu não quero te trair, eu não quero, mas eu preciso que você se cuide. Ela tem que ter essa conversa. O Jardel falou numa parte sobre emocional, é muito pertinente, porque a gente não sabe também se ela ainda o ama, né? A questão também aqui é que a gente tem que ter muito cuidado com como vai falar, porque a gente não sabe como se deu o início desse casamento. E quem casou na macumba, aí vai levar o casamento até o fim, se agora a pessoa está tendo outro tipo de prática? Então, você vê como é que esse assunto ele vai embora. Como se faz no direito, o juiz dificilmente, a não ser quando está dando uma tutela provisória, uma tutela antecipada, uma tutela de urgência, ele dificilmente vai escutar um lado e não vai escutar o outro.
Então tem que ver realmente o que está acontecendo. O próprio apóstolo Paulo falou já sobre isso. Eu não posso julgar uma pessoa sem ouvir a outra. Exatamente. Tem que saber também qual é a visão da parte do marido dela. Agora, o que ela já está errando, na minha opinião, que ela tem que orar a Deus, é essa parte de já começar a cobiçar. Porque no tempo da graça ela já está em adultério. Mas ela foi bem sincera que o caráter dela não deixa. Mas aí a questão ela chegar nos finalmente. Mas aí a Bíblia diz que se cobiçar, você já cometeu adultério. Na questão aí, ela está... Concorda com ele, pastor? Ela está em adultério? Entre aspas, né? Eu vou agora aqui, justamente isso. A gente precisa compreender que se a gente for colocar isso ao pé da letra, a Bíblia diz só de você olhar. Então, não, pé da letra é o pastor. Então está todo mundo. Só em você olhar, você já está. Então está todo mundo. Então o pastor Leandro, o doutor Leandro, ele está sendo biblios... Como é que se diz a palavra? Bibliocêntrico. Então ele tem que ter esse cuidado, porque no caso dela, a questão dela é que ela já tem uma atenuante. Ela está com o libido em alta, ela é uma mulher que está em plena atividade, não está sendo suprida pelo seu marido, e aí vem que os desejos normais. Esses desejos não são pecaminosos, desejos de qualquer pessoa saudável que precisa se relacionar, né? Só que ela agora tem que entender que ela tem o marido dela. E ela tem que buscar essa satisfação, como a própria Bíblia diz, no seu marido. Se ele está debilitado ou não, cabe a ela, como mulher crente, como serva de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui, no versículo 14 do capítulo 7, que o doutor Leandro citou, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificado pelo marido, quando os dois decidem habitar. Por exemplo, o marido incrédulo, ele é incrédulo, mas ele não a impede de ir para a igreja, ele não é um marido que trava ela quanto à questão da sua fé, ele aceita a fé dela. Então a Bíblia diz que esta mulher santifica esse marido. Então ela precisa agora vir para a palavra de Deus. Ela não tem respaldo para se divorciar. Vou ser bem curto e grosso aqui. Essa senhora aí, ela não tem respaldo para se divorciar. Eu já acho o contrário. Acho que ela tem respaldo para se divorciar. Ela não tem respaldo para casar. Divorciar pode. Agora, como o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele dá essa lei. Ele fala que divorciar, divorcie. Mas fique sem casar. Ou então volte seu marido. Vai mudar no mesmo, não? Agora resta saber o seguinte. Se ela está com esse libido alto, vai conseguir divorciar e ficar sem ninguém? É aí que é o problema. Quer divorciar? Tá chato? Não, morar com ele, não tá aguentando. Faz sentido. Tudo bem. Não quero mais viver com ele. Não quero mais viver com ele. Paulo falou que quer divorciar? Divorcie. Mas fique sem casar. E agora? Tanto que ele já começa o versículo falando, bom seria que ficasse como eu. Sim. Que não tocasse nem mulher. Porque ele já sabia que era uma prova, né, mano? Ele já sabia da prova que era. Então, ele já... Nós estamos tendo uma aula. Paulo vai dizer aqui no versículo 5 do capítulo 7, não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo para algum tempo, para vos aplicares a oração. Então, na verdade, ela está se sentindo privada. Sim. Eu estou entendendo a situação dela. Ela está se sentindo privada. Mas existe uma diferença. É quando eu privo o outro, porque eu não quero. Não quero por quê? Porque eu tenho um outro relacionamento, não quero porque eu estou achando a mulher feia, não quero por causa de... E existe a forma dessa privação aí que eu estou entendendo, que ela está se sentindo privada, não porque o marido não quer, é porque ele tem um problema. E esse problema dele é patológico, ele precisa de ser cuidado. E ninguém melhor do que ela para ajudá-lo agora nesse processo. Eu estou tentando... Mas hoje tem tantos o casamento é justamente isso, para suprir esse meio patológico. Perfeito. E coisas que ela pode ajudá-lo a aumentar o seu libido, nem precisa ir no médico, né? Entendeu? Então, a minha orientação para esta irmã é: ajude o seu marido. Você está com 30 e poucos anos, ele está com 50, há uma diferença de 39 e 50. Então, quando se entra no relacionamento, sabe-se que essas coisas podem acontecer. E ela está numa idade
que ela está fluindo. Essa idade de entre 30, 40, 45 anos da mulher é uma idade que a mulher está, sabe, no auge mesmo. E esse marido está entrando em queda de libido. 50 anos. Você está compreendendo? Então precisa agora ter aí o quê? Uma ajuda mútua, né? No caso, o casamento é isso, é um ajudar o outro. Para que não chegue nesse pensamento que ela está do divórcio. E quando falar, ela não amo mais ao marido, aí vamos entrar no outro debate. Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Minha irmã anônima, espero poder ter esclarecido e ajudado. Vamos entrar em outra pergunta aqui. Essa aqui disse que pode identificar ela, pode falar, só não disse o bairro. Né? Ela disse que meu nome é Ariane Macedo. Ariane Macedo. Ariane, tá? Quando você escrever seu nome. Sim. Rapaz, meu marido foi embora de casa há 3 anos. Há 3 anos que ela está no Senhor. Segundo o que eu estou entendendo aqui. Eu posso dar entrada no divórcio e me casar de novo? Aqui não diz o motivo por que ele foi embora. Aqui a gente tem que dar um jeito de poder. Aqui não diz... pelo que diz aqui, ela está 3 anos no Senhor, mas o marido foi embora há 3 anos. Não diz se ele formou outra família, se eles mantêm contato, de vez em quando ele vai lá e não sei. A pergunta é, meu marido foi embora de casa há 3 anos, eu posso dar entrada no divórcio e me casar de novo? Se esse é o desejo do seu coração, dê entrada no divórcio e segue a sua vida. Como o próprio reverendo Felipe Rosa falou, nós não sabemos os detalhes dessa separação. Se este marido já constituiu um outro relacionamento, se já tem uma outra família, se já tem filhos com essa outra pessoa. Curto e grosso, dentro do que ela passou, 3 anos, foi embora. Ela está no Senhor. Aí vamos levar a questão para o lado espiritual. Se ela está orando, se ela está crendo e ela ainda tem sentimentos por esse marido e ela acredita que Deus pode restaurar, permaneça buscando em oração, acreditando. Não tem mais esse sentimento por ele. Está presa somente por conta da religiosidade. Minha irmã, dá entrada no divórcio e segue a sua vida. Você já foi repudiada. Pastor Leandro. Então chega muita gente lá no escritório, principalmente querendo vislumbrar informação com relação exatamente a isso, né? Tem muitos esses casos de abandono de lar, tem uns casos de agressão. Juridicamente falando, até o advento do ano de 2009, tinha a chamada lei do desquite, né? Que a pessoa tinha que provar que estava um certo tempo longe. Depois de 2009, aí veio uma reformulação dessa parte aí, e a partir daí a pessoa pôde ter direito de dar entrada no divórcio. No caso dela, eu acho, na minha opinião, que também pode, até porque dificilmente esse homem em 3 anos estaria fiel a ela, né? Dificilmente. Eu tive um caso aqui, não sei se você lembra. Ele foi embora, formou família, 10 anos. Casado com ela, com a esposa, mas foi morar com outra 10 anos. Tá? Formou família, viveu lá, mas supria a necessidade dela e dos filhos daqui. Mas formou outra família. E ela aqui 10 anos no Senhor, orando, buscando. Ele largou a amante e voltou, está morando com ela de novo. Instituiu o casamento. Chegaram a se divorciar? Não. Ficaram eu conheço também um casal de amigos que nos acompanhou, tanto a mim quanto a minha esposa, na nossa conversão. Eles até me permitem falar o nome dele aqui, é o Zamora e a esposa, que agora não me falta o nome. Um pouco mais alto. Eles ficaram quase 20 anos. Olha aí, pastor Leandro. E depois houve uma restauração. Ele chegou a nutrir outra família e tal, mas mesmo caso restaurou. Então, isso aí é o que eu falei. Se ela tem estrutura e crê em Deus na restauração, se ela ainda tem sentimentos, ama esse marido, deseja essa reconstituição, que ela fique no Senhor e orando e aguardando. Agora, se ela tem tanto liberdade para
aguardar em Deus para restaurar o seu casamento, como ela já está livre também para dar entrada no divórcio e seguir a sua vida. A decisão, nesse caso aí, ela vai ter que seguir agora o desejo que está no coração dela. Mas se você pegar, por exemplo, um pastor mais tradicional, vai dizer que Sim. ela não pode, não. Perfeito. Vai falar que ela não pode, porque... Mas eu quero saber de vocês, porque o objetivo é de ficar. Pode ou não pode? Na minha visão, pode. Na minha também pode. Na minha visão, eu acho que pode. Esse assunto do divórcio torna-se polêmico porque ele tem, na minha opinião, tem 3 visões, né? Como o pastor Jardel, nem sei, Jardel aqui bem explanou, até de Moisés até Jesus tinha uma visão, que era aquela que a pessoa divorciava qualquer coisa. Mas Deus já vinha usando profetas contra isso. Inclusive levantou Malaquias, no capítulo 2, dizendo que Deus abominava o divórcio. Por quê? Porque naquela época, de Moisés até Jesus, principalmente os líderes, né, estavam divorciando qualquer coisa. Aí Jesus vai e traz uma nova linha, dizendo que, ó, vocês têm que parar com esse negócio aí. Agora, se vocês quiserem divorciar da mulher de vocês, tem que ser por prostituição, por adultério, né? Algo desse tipo. E aí já o apóstolo Paulo já traz uma outra visão, dizendo que, ó, não pode separar. Estou te cortando aqui, o pastor Maurício agora está mandando um abraço para vocês dois aí. Obrigado. Aí fala, não pode separar, mas se separar, fique sem casal, volte para outra mulher. Aí a dúvida do povo é essa, e agora? Segue a visão que o apóstolo Paulo está falando, ou vai no de Jesus? E os casos que as mulheres são espancadas? De repente deve ter muita pergunta em relação a isso aí. E as mulheres que são espancadas? Aí vai ficar esperando o marido trair e tomando um box todo dia? E agora? É um outro assunto aqui. Tem pergunta aqui sobre isso. Mas agora? É só para fazer uma adendo aqui. E o marido que não dá nada, não leva, não segue com seu papel de homem, não supre. E a mulher também. Aí eu como eu trabalho nessa área e ainda tenho alunos, então tem muitos casos. E o caso também que o pastor até deu uma entrada aqui, mas sentir que ele não entrou nessa profundidade. E a mulher também que deixa o homem na prova, aí como é que faz? Entendi. Se ela conhece a palavra, não, eu não estou te traindo. E agora? Aí esse homem vai ficar preso isso aí? Vamos ouvir o pastor Jardel e vamos entrar na próxima pergunta. Da Gisele França. Só para dar um esclarecimento nessa questão de Malaquias, que o pastor fala que Deus odeia o divórcio. Na verdade, no original ali não é divórcio, é o repúdio. Deus odeia o repúdio. Por quê? Porque o repúdio é justamente quando o homem, eu já expliquei, vou falar, quando o homem ele repudiava essa mulher e deixava ela sem opção. Então isso Deus odeia. Em momento nenhum o Senhor vai falar contra o divórcio. Existem 2 traduções aqui. A palavra repúdio, ela é apólio. Apólio quer dizer um tempo. E a palavra divórcio, o significado da palavra divórcio, eu até peguei aqui, ela vai tratar sobre apolium, né? Mais ou menos isso, que está falando conta paga. Quando eu recebia a carta, aquela pessoa está dizendo para mim assim: você não me deve mais nada, segue a sua vida. Bem interessante. E o repúdio não. O repúdio é quando a pessoa mantinha o outro como se fosse assim: você tem uma dívida comigo. Entendeu? Por isso que eu não te libero. Tá entendendo? Então aquela pessoa ficava como presa, escrava, aquela situação. Eu acho que a palavra mais ideal seria isso, escravo. Então, é por isso que Deus, ele vai usar, interessante que Jeremias, olha só o que a palavra de Deus vai falar no livro de Jeremias. Deixa eu achar aqui. Jeremias, deixa eu abrir aqui. Jeremias, capítulo 3, vai dizer: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Quer dizer, despedir aqui é repudiá-la. Sim. Não se poluirá de todo aquele a terra? Ora, aí Deus falando para Israel: tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim. Então Deus, por que Deus ele odeia o repúdio? Porque Deus nunca repudiou Israel.
Meu Deus. mesmo Israel se prostituindo. Deus sempre estava aceitando Israel de volta. A gente vai pegar o livro de Oséias, que é um livro que vai fazer bem essa comparação. Oséias, Deus vai fazer com que Oséias tome uma mulher, case com essa mulher, e essa mulher saía se prostituir. Deus mandava ele lá de volta buscar essa mulher para ele. Deus mostrando para Israel: eu odeio o repúdio. Mas o divórcio, Deus, não há nenhum texto bíblico dizendo que Deus ele é contra o divórcio. Até porque se Deus fosse contra o divórcio, não tinha ninguém que tinha mais intimidade com Deus do que Moisés. Mas aí é questão de tradução aqui, pastor, porque a palavra divórcio ela vem do latim. Com certeza o hebraico é muito mais antigo do que o latim. Sim. E aí O aramaico é mais ainda. É mais ainda. Sim. Então eles pegaram a palavra mais perto do que tinha, né, a separação, e colocaram ali. Porque, na verdade, a finalidade era a mesma. Era se separar. O que estava acontecendo ali é que os líderes, né, os levitas, os sacerdotes, um sacerdote, estavam deixando respectivamente suas mulheres para ficar com outras mais novas. Claro que você falar desde o início. É claro que naquela época, aí eu concordo com o senhor, naquela época as mulheres não tinham os direitos adquiridos como agora. Aí, de certa forma, quando Deus está falando que ele repudia o divórcio, ele está falando literalmente que ele repudiava a atitude daqueles homens De repudiar as que esposas. sempre se separavam daquelas mulheres para poder adquirir um novo matrimônio, ou então ficar com a outra pessoa. Que é o que acontece, infelizmente, acontece muito hoje. Só que eu não fico só do lado da mulher, porque tem pastor que só do lado da mulher e do lado do homem. Tem muito homem também que está sofrendo demais. Perfeitamente. Está sofrendo demais, porque tem mulher que não sai de casa, mas ela já abandonou o homem há muito tempo. Porque eu costumo dizer uma frase: a pior solidão não é aquela que tu está literalmente sozinho em determinado lugar onde não tem ninguém. É aquela que você tem alguém E se sente só. Porque tem gente que já se divorciou espiritualmente, já se divorciou carnalmente falando, vivem como amigos. E aí que eu X da questão, que eu sou polêmico nessa situação. Essa pessoa vai ter que levar esse julgo até o fim? Não. Essa pessoa não tem direito de ser feliz? É o que eu acho que tem muita gente perguntando aí. Olha Vamos só. lá, poxa, eu passo. Vamos já, essa foi a da ouvinte, né, que ela deixou falar o nome, só que subiu muito a pergunta dela, que deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ariane. Nós vamos passar para a Gisele França, é um pouco tema mais polêmica. Mas entrou um amado aqui, um querido aqui, que se diz pastor. Ele botou a pergunta dele, eu printei, que eu vi que estava bem ofensivo, ele foi e apagou. Ele apagou. Eu não sei nem se o nosso câmera percebeu isso. Percebeu, mano? Nem percebeu. Mas conseguiu pegar? Foi o seguinte, eu vou fazer a pergunta dele aqui. Vocês são pastores mesmo? Divulgação. Está ouvindo aí, pastor Jacaré? Estou ouvindo. Sou pastor em Jacarepaguá. Casou, tem que morrer com a pessoa. Vocês são pastores fortes. Isso aqui que ele escreveu, eu sou pastor do diabo. Vocês estão incentivando e fazendo apologia a pessoa ter outro relacionamento. Nossa, forte isso. Né? E depois eu vou até apagar isso no meu celular, porque isso vai deixar meu celular pesado. Ele já é pesado. Né? Eu imagino essas ovelhas como é que deve sofrer, né? Porque, assim, como eu tenho que ser neutro aqui, que eu sou... Eu, na verdade, eu devolvo a pergunta para ele. Será que ele que é pastor? Se ele quiser, eu não gosto de fazer isso não, sabe? O senhor me conhece há muitos anos, eu não gosto de fazer isso não, mas isso aí tem respaldo. O próprio apóstolo Paulo, por muitas vezes, defendeu o seu apostolado. Eu trilhei uma carreira muito grande, assim, de muito tempo, até chegar ao pastorado. Eu não comprei minha carteira em convenção nenhuma, eu não fui consagrado com óleo de cozinha no quarto, na casa de algum pastor, não paguei nada. Ele provavelmente ele deve ter sido, né? Primeiro que ele já está caindo em Mateus capítulo 7, já entrou aqui julgando. Então já está errado para mim aí. Segundo, a Bíblia diz, né? Não maltrateis o nosso profeta e também não toquei no nosso ungido. Então está tocando. Na nossa unção aqui, tanto minha quanto a do Vocês pastor. fazem apologia
a pessoa a E terceiro, separar e ter outro relacionamento. E terceiro, ele já está, Meu Deus, inclusive, muito forte cometendo isso, né? um crime, né? De injúria e difamação, que ele está dando uma má fama aqui a gente. Abençoado, tu apagou aí, mas a gente está com advogado aqui. Então a questão é o seguinte: eu só de evangelista fiquei uns 10 anos. Como evangelista? Como evangelista. Depois tive que passar por um crivo, fazer seminários até conseguir ser consagrado. E os seminários que eu fiz, eu tive o privilégio de ter aula com o saudoso pastor Edno da Fonseca. Pastor Edno da Fonseca, né? Foi o meu professor e foi inclusive ele que me entregou então o meu diploma. Então nós não estamos aqui primeiro fazendo apologia a nada, só que a gente também não está aqui para prender ninguém a um julgo desigual. Ele fala isso que provavelmente ele deve ser da geração da década de 40, 50, porque as mulheres de agora não tem como se comparar com as mulheres de antigamente, até porque as mulheres de antigamente não tinham a modernidade que as de agora têm, correto? E de antigamente, realmente, elas eram treinadas, ensinadas. Eu não vou falar o nome que entrou aqui, eu não vou falar o nome, porque eu acho que é para dar ibope. Nossa, vocês dizem que as coisas mudaram, mas Jesus nunca mudou. Isso. Deixa eu dar uma palavra aqui. Ó, nós temos 5 minutos para entrar no comercial, a live foi lá em cima. Mateus 5, pastor. Mateus 5:31. E nós temos 5 minutos para responder a Gisele França lá da Bahia, tá? Vamos lá. É Jesus dizendo assim: também foi dito que aquele que deixar sua mulher, vírgula, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que se divorciar da sua mulher, e não se por causa da imoralidade sexual, faz com ela e comete com ela adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Esse tema aí é polêmico. Vamos lá. Aqui Jesus está dizendo isso. Esse texto aí. Aqui no caso Jesus, aqui ele está respaldando o que Moisés falou. Tá? Porque aí eu vou sempre trazer a palavra no original. Aqui está falando de repúdio. Casar com a repudiada. Tá? É como o pastor falou, quando se vai traduzindo a palavra, e aí você traduz do hebraico, aí você vai traduzir agora, foi traduzido no grego, né? E pegou muitas palavras do latim. Então a gente vai ter, você tem que ir lá no original, para você entender, porque uma palavra no hebraico, ela tem vários significados. E no sentido aqui, Jesus está falando de repúdio, casar com a repudiada. Né? Só que aqui eles traduziram como divórcio. Amém? Então, e se a gente for lá no Jesus falando para os fariseus, né? Ele falando para os fariseus ali, que vai indagar ele acerca do segundo casamento, né? Se pode casar, aquela coisa toda, o próprio Cristo vai dizer ali que se a partir do momento que se por conta de prostituição, por conta de adultério, a pessoa, ela está livre para se divorciar. E aí eu vou falar, Cristo não se contradiz. A palavra de Deus não se contradiz. Uma das coisas que o Senhor ele traz como tema principal na Bíblia chama-se a liberdade. Por isso que a palavra de Deus diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando um escravo chegava o período dele ser liberto, ele era liberto e automaticamente, se ele quisesse continuar naquela casa, ele tinha que fazer o furo na orelha para que ele pudesse ficar ali e ser identificado como alguém que está ali porque quer. Amém? Nem Deus quer que nós o sirvamos de forma obrigatória. Nós temos que estar com Ele por amor, nós temos que estar com Ele porque nós o amamos. Amém? Se eu não quiser servir a Deus, Deus não vai me prender a Ele. Aí quer dizer, então nós vamos entrar num tema que eu sou obrigado a ficar preso a um homem, eu sou obrigado a ficar preso a uma pessoa, e agora eu vou responder a esse pastor, da mesma altura que ele me respondeu. Né? Como ele foi abusivo ele conosco, não respondeu, ele chegou sendo ofendido. Como ele foi abusivo conosco, eu vou dizer para esse pastor... Mas não é nem pastor, né? Não é pastor. Não, vou chamá-lo de pastor, não vou nem fazer isso. Mas é um pastor abusivo. O comportamento dele para conosco aqui já mostra quem ele é na sua congregação, já mostra quem ele é para as suas ovelhas, e vou ser muito firme aqui, já mostra quem ele é até dentro da sua casa para com a sua família.
Provavelmente Eu queria ver se acontecesse isso com a ele filha é- dele, né? Se a filha dele estivesse sendo espancada, se a irmã dele estivesse sendo traída, Perfeito. ou se ele mesmo for traído pela esposa dele, se ele vai ficar. É fácil, como Então, o próprio Jesus falou, né? Aquele que quiser olhar o cisco do teu irmão, olha a primeira trave que está no teu. Então é fácil eu julgar o próximo, mas não olhar para a situação. E a própria palavra compaixão é se colocar no lugar do outro, que Jesus fazia isso aí. diversas vezes. E aqui ninguém está sendo a favor do divórcio. Tá? Eu tenho 31 anos de casado. Tive razões para me divorciar, minha esposa também teve. Mas nós temos 31 anos de casado. Por quê? Porque aí nós decidimos viver esses 31 anos, nos amarmos verdadeiramente na alegria, na tristeza, na doença, seja da maneira que for, né? Só que é uma decisão que tem que ser mútua. Andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo, não tem como. Aí, o pastor está falando, como é que eu vou me viver num relacionamento onde eu sou agredido verbalmente, agredido fisicamente, né, maltratado? Tudo isso cai dentro da infidelidade. Adultério não é só traição física e carnal. Todo tipo de infidelidade se constitui em um adultério. Exatamente. Glória a Deus. Ó, nós... Até porque o original da palavra é exatamente adulterar, mudar, né? Mudar a forma original. Isso aí. Então nós estamos agora sendo conectados, agora neste exato momento, com a rede Hits de rádio. Nós estamos agora sendo transmitidos para 6 rádios nesse exato momento. Já estamos há 1 minuto conectados. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ceará, Fortaleza. Tá bom? Então você já estão cientes agora que vai aumentar um pouco mais a audiência. Maravilha. Nós estamos com a nossa Gisele França da Bahia. Ela autorizou falar tudo. A paz, pastores. Eu estou amando o bate-papo. Outro programa de debate. Nosso é o bate-papo. Eu estou até sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus por isso. Meu marido, ele me traiu. Teve 2 filhos. Teve 2 filhos num outro relacionamento, né? Entrei em depressão, pois não podia gerar filhos. Olha, é bem peculiar isso aí. Não podia gerar filhos. Além disso, logo, eu conheci uma outra pessoa e fui morar com essa outra pessoa. Ela foi traída. O marido teve 2 filhos com outra pessoa. Com ela casada. Com ela casada. E ela nunca pôde ser mãe. Sempre quis ser mãe. Ele foi na rua, arrumou 2 filhos, uma mulher. Largou ela. Foi morar com a mulher que gerou. E aí ela conheceu uma outra pessoa. Foi morar com essa outra pessoa. Conheci uma outra pessoa e fui morar com ele. Agora, meu marido está me pedindo divórcio. Já fazem isso 10 anos. E aí, como fica a minha situação? É aqui, o que ela escreveu está aqui. A situação atual dela, vamos por parte. A situação atual dela, ela está em pecado, tá? A gente tem que ser muito franco. Se ela é casada, ela ainda está ligada a esse marido, mesmo ele tendo ido embora. Traído ela. Estou falando legalmente. Teve 2 filhos, tá, né? ele traiu. Estou falando legalmente, porque aí eu não posso me contradizer ao que eu estou falando aqui. Pastor, eu quero deixar bem claro para os ouvintes, que a audiência, eu estou vendo aqui que a audiência foi lá em cima, eu quero deixar bem claro que eu aqui estou como mero apresentador, e eu só estou aqui para botar lenha na fogueira. Sim. Né? Eu tenho minhas opiniões próprias? Eu tenho. Mas de vez em quando eu vou ter que dar uma confrontada em vocês, entendeu? Para dar uma apimentada no debate. O senhor está falando que ela está em pecado. Ele traiu ela. Sim. Ele teve filho na rua. Sim. E aí, depois de um certo tempo, ela conheceu outra pessoa. Sim. Foi morar. Só que teve uma parte aqui que eu não li. Ele nunca quis dar o divórcio agora. Agora, depois de 10 anos, ele quer o divórcio. Sim. Aí ela quer saber, como é que está a minha É situação? o que eu estou dizendo. A situação dela, no momento, é uma situação de pecado. Ela teria que ficar sem ninguém, pastor? Ela teria que ter dado entrada no divórcio. Para Mas depois nutrir um outro relacionamento. mas ele nunca quis. Mas aí ela já estava num litigioso, como o próprio pastor falou aqui, que não ia levar esses 10 anos. Pode ter certeza disso. Ele já tendo outro relacionamento, se ela procura um advogado, se ela dá entrada, ia demorar um pouquinho, mas ela ia conseguir esse divórcio a partir do momento que ele já tinha um outro relacionamento, já tinha feito esse outro relacionamento.
as atenuantes para que ela pudesse pedir o divórcio. Está entendendo? Então ela vai e continua casada com ele, e ele está em adultério com a pessoa lá, e ela está em adultério agora com esse homem, e esse homem está em adultério com ela. Porque eu não posso me contradizer, aí é o repúdio, mas não houve o divórcio. Então, nesse período de repúdio, quem casa com a repudiada ou se junta com a repudiada está cometendo adultério. É isso que Jesus falou, é isso que Moisés falou, é isso que a Bíblia diz. É esse cuidado que as pessoas têm que ter. Nós estamos aí vivendo hoje um tempo onde muitas pessoas que saem de um casamento, não se divorciam e já entram em outro relacionamento. São essas pessoas que estão dentro do pecado do adultério. Por quê? Porque elas não fazem a coisa certa. Dá entrada no divórcio. Ah, foi embora, dá entrada no divórcio. Né? Ah, o marido não quer. Vai para o litigioso, procura um advogado. Ela tinha que ter feito isso. Não fez. Beleza, estou falando do primeiro ponto. Sim. Agora o marido quer. Libera, para poder sair dessa situação que ela está. Entendeu? E aí, fazer o quê? Casar-se com o outro. Porque ela sai da questão do divórcio. Tem 10 anos essa situação. Então, agora ela sai. Ela dá o divórcio para o marido. Se ela não casar com o outro, por que o marido quer o divórcio agora? Porque provavelmente ele quer casar com a outra. Ele quer consertar a situação dele lá com a outra. Sim. E ela agora tem que dar o divórcio para poder casar com ele e consertar a situação. Porque se ela divorciar e não casar com esse agora também, ela continua agora no pecado da fornicação. Então, ela está tendo agora a oportunidade de botar a vida dela em ordem. Amém? É isso. Aproveita a oportunidade, minha irmã. Dá o divórcio pro seu marido, em vez de querer ficar com... porque ele não quis me dar, agora eu também vou perturbar a vida dele. Libere esse homem para que ele conserte a vida dele lá e a senhora conserte a sua vida agora com essa pessoa. Gisele França da Bahia. Irmã Gisele da Bahia. Gisele França. Aproveite essa oportunidade agora e conserte a sua vida com essa nova pessoa que Deus colocou no seu caminho. Reverendo, eu tenho a seguinte opinião. Eu sempre ensino isso para os meus alunos. Todo o contexto... principalmente da Bíblia, né? Todo o texto da Bíblia, melhor dizendo, você tem que analisar o contexto, você tem que analisar o original grego, ou nos casos o hebraico, para poder entender, né, o que determinados autores ali de determinadas cartas, epístolas ou livros estavam de fato querendo trazer, né? Por exemplo, muita gente fala, como eu acabei de ouvir aqui, os fornicadores, isso é um termo que surgiu lá em Roma. Na verdade, em Roma, na época do frio, reverendo, existiam os fornos, né, onde os homens casados, eles tinham por costumes procurar as mulheres prostitutas, e a cidade era muito fria. Então eles iam para cima desses fornos, onde era o único local quente da cidade, e ali eles coabitavam com aquelas mulheres. Então os homens casavam, que se deitavam com a prostituta, era chamado de fornicadores, porque eles ficavam em cima do forno, exatamente um local quente. E aí acabou tendo essa analogia, né, de fornicação. É o que deu origem, né? Que acabou dando origem. Então, como meu debatedor aqui bem falou, tudo tem que olhar no original grego. O caso dessa mulher é um caso complexo. Primeiro, houve uma traição. Se ela não tivesse traído, também estaria tudo 100% tranquilo para a vida dela. Mas ela traiu ele, pastor? Traiu, se ele traiu ela não ficou com outro homem lá estando casada, ela cometeu adultério. Você estou entendendo que eu tenho que botar Lena por ela. Ela cometeu adultério. Essa questão não foi ele que traiu ela, não? Ele não me deu. Primeiro, ele não me deu divórcio. Como assim? Em 2010 mudou, poxa. Veio uma súmula aí que mudou, existe o divórcio direto. Sim. Você não precisa mais do consentimento da parte ré. Você não precisa. Você pode até discordar do divórcio. Já teve casos que saiu a sentença lá, onde o réu fez questão de pedir, coloque para mim lá que eu não concordo com o divórcio. Aí a sentença sai. O réu não concorda com o divórcio, mas é um direito. Mas o divórcio sai. Mas é um direito potestativo da pessoa. A pessoa tem aquele direito de se divorciar. Ela não é legalmente falando, civilmente falando. Então ela poderia ter procurado apoio em algum patrono, né, para poder automaticamente se desprender dessa situação. Então ela ficou numa inércia também. Ela ficou numa inércia.
E aí, na minha opinião, ela errou foi exatamente nisso aí. Eu aconselho a ela, primeiro, dar o divórcio, esperar o outro marido dela lá casar e depois seguir a vida dela. Perfeito. E foi o que confirmando aqui o que ela está tendo agora a oportunidade de consertar a sua vida. Provavelmente é uma serva de Deus, né, uma mulher que quer servir a Deus. Né, nós tivemos aqui uma primeira fala aqui do nosso pastor reverendo Felipe Rosa, de uma mulher que está sendo impedida, né, pelo pastor, porque não batiza, de repente não toma ceia, não pode participar 15 anos. Por quê? Porque o marido não quer casar. Olha só, e ela está tendo agora a oportunidade, né, de consertar a situação da vida dela, né, e liberar esse marido para que ele siga, e seguir o caminho dela agora e consertar a vida dela com esse novo homem que está com ela, com essa pessoa, né, e seguir, porque 10 anos vai fazer o quê? Né? Mas tem que analisar também a história desse outro homem, né? Se ele for casado, meu Deus, aí já é outra. Aí já é outra profissão. Ela não vai poder casar com ele. Se for casado, irmão, se ele já... Na verdade, eu aconselharia ela nem ficar com ele, já que ele foi também instrumento de Satanás para que ela também cometesse adultério, achava melhor ela... Não, mas pelo visto, quando ela conheceu ela estava só. Ela estava abandonada pelo marido. Em que contexto se conheceram também no mundo? Né? A gente não sabe, né? É uma série de porque fatores, as perguntas são muito superficiais. Então a gente tem que dar o nosso jeito aqui. E o nosso tempo é curto. E tentar de ajudar de alguma forma. Sim. Pastor Jardel, o seu pastor auxiliar Jorge Leandro, da sua igreja de colégio, ele está te mandando um grande abraço. Ele falou que está impactado com a fala do doutor Leandro. Que bênção. Outro impactado com a fala do doutor Leandro. O cara é brabo. Beijo no teu coração, pastor Jorge. Sou o menor da casa de meu pai, fala para ele. Ele é pastor auxiliar do seu ministério. Isso, né? Ele parece que dirige uma filial sua. Isso, né? No colégio. Falou que te ama muito, pastor, que ele deve ser um ministério a ti. A recíproca é verdadeira, que sabe disso. Vamos lá, então. Nós estamos com muita gente aqui. Olha, nós temos pastor Maurício Mendes, da Igreja Relevante, que está assistindo, pastor Maurício Eloy, nós temos mais aqui, pastor Jorge Leandro botou um texto aqui sobre Mateus 5,31, né? E nós temos aqui um caso aqui, agora, bem abençoado, posso falar? Entra nos polêmicos. Pastor Maurício Mendes botou aqui, está uma benção, manda sua opinião aí por escrito, pastor Maurício Eloy, pastor Maurício Mendes, que a gente põe aqui e põe nas polêmicas aqui, tá bom? Ó, pastor, meu marido é diácono. Eu tenho desconfiança que ele me trai. Na igreja ele é uma bênção, todo mundo gosta dele. Que isso? Isso acontece no Brasil? Eu posso continuar lendo ou pula isso? Pula isso. Vai. Eu quero os polêmicos mesmo. Meu marido é diácono. Na igreja ele é uma bênção. Todo mundo gosta dele. Inclusive, se eu for contar para o pastor o que eu já sei, o que eu já peguei dele, o pastor não vai acreditar nele. Não vai acreditar em mim. Porque eu sou ausente na igreja. Vou mal aos domingos, tem domingo que eu não tenho vontade de ir. Ele é muito ativo na igreja. Ele não me agride fisicamente, mas de vez em quando, quase sim. Sou sincero, a minha vontade é de largar ele e casar. Uma outra pessoa que me ame, que me respeite, coisa que ele nunca fez dentro de casa. Eu posso? Silêncio dentro do estúdio, hein? Então... ela botou aqui no final, por favor, não me identifique. Perfeito. Então, é o que nós estávamos falando aqui. A questão do divórcio, ele abre um leque para muitas questões dos maus tratos, né? Porque, como eu falei aqui, prostituição, traição, não está ligada somente a um fato da pessoa ter, e ela falou que ela desconfia, né? Então isso não dá mais. Mas já pegou algumas coisas dele.
Provavelmente deve ser conversa, alguma Sim, coisa. ela desconfia. Então Mas tem que ver que tipo de provas são essas. Perfeito. Né? Ela teria que juntar essas provas. Você está me ouvindo, irmã? Manda mais algumas coisas mais concretas. Ela teria que juntar essas provas e ela teria evidência. Olha só o que ela fala assim, se eu for ao pastor, o pastor não vai acreditar. Ela já foi ao pastor? Não, pelo Primeiro visto, não. ponto. Então ela não pode Eu acho que fazer ela tem um que ir no pastor dos pré-julgamento. pastores, né? Tá, agora tira uma dúvida minha. O que ela diz aqui que eu pulei, que eu não achei interessante, mas de repente isso eu tenho prova, mas são provas circunstanciais. O que é isso? Então ela não tem nada concreto. É. A única coisa concreta que ela tem é a forma que ele a trata dentro de casa. Não, isso aí eu sei, mas eu tenho que perguntar a você para você esclarecer. Isso aí, ela teria que também trazer algo mais nesse sentido, para que a gente pudesse, não, aqui, como eu já disse aqui ninguém está dizendo que a pessoa pode divorciar ou não pode divorciar. Né? A pessoa traz a sua situação, e aí ela está perguntando, porque se ela quer uma palavra minha assim, se divorcia desse marido, ela nunca vai ouvir isso. Eu acredito que nem do pastor Leandro, entendeu? Então, o que ela precisa, na verdade, primeiro, buscar um pouco mais de intimidade, de comunhão, né, com Deus, com a igreja, porque ela mesmo falou aí que ela não tem essa assiduidade, essa busca, né? Não vou dizer que ela não busca separadamente, eu estou falando em questão de igreja. Isso pode ser uma das razões da agressividade do marido, ser esse marido agressivo. Que não justifica, né, pastor? Não justifica, claro que não. Essa ausência dela e tal, caminhando com ele, de repente, que também não justifica. Mas se ela se sente abusada, se ela se sente desprestigiada como esposa, se ela se sente agredida, ela tem várias formas de ver isso. E a primeira forma, ela ama esse marido. Ela ama esse homem, ela quer mudar essa situação, porque nós falamos aqui que nós cremos num Deus de restauração. Esse marido está dentro de casa. Eles não se separaram, eles estão juntos. E lembra que eu li, né? Sou sincera, Sim. Não sei se mais gosto dele pensando em me divorciar. Mais uma dúvida, não sei. Quer dizer, é uma série de dúvidas, né? Ela traz uma série de questões assim que ela não tem certeza de nada. E na dúvida, minha irmã, peça direção a Deus. Em Na primeiro dúvida lugar. a gente não faz nada. Na dúvida, Biblicamente, oração. biblicamente falando, como a gente já vem debatendo aqui desde o início. Biblicamente falando, existe o nosso debate que está dividido em duas partes. Uma pode divorciar e a outra pode casar depois de divorciar. Esse que é o problema. Para mim, a segunda parte é que é o mais difícil. Será que pode casar depois de divorciar? Pelas razões dela, Aí, pelas Não. razões dela, não. Agora, divorciar, pode. ela pode. Aqui, ó, tem um texto para ela mesmo. Ela é Qual o nome dela? maltratada, pelo visto eu vi, pelo que ela me passa. Qual o aqui, nome ela- dela, reverendo? Qual o nome dela? Ela pediu no final para não. Ah, pedi para não falar. Não falar. A outra Aqui, ó. deixou, não foi? Aqui, ó, Duas ó, que deixou. tá aqui, ó. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7. A partir do versículo 10 e 11, para ela. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Diz o texto novamente, o livro, o capítulo, o versículo, porque tem muita gente. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 7, no versículo 10 e 11. Isso. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor. Então o apóstolo Paulo está falando, ó, não é eu que estou falando, não. É Deus que está falando aqui pela minha boca. Nossa, tem uma outra aqui que vocês vão amar. Aí diz, ó, se porém se apartar, fique sem casar e reconcilie com seu marido. Quando você vai para a etimologia dessa palavra, apartar, ela tem o mesmo significado e a mesma aplicabilidade da palavra, como o pastor falou aqui, né, se divorciar, Isso, repudiar. O apóstolo Paulo está falando isso. Está falando, você quer divorciar mesmo? Realmente você não dá mais? Mas você vai ter que pagar um preço do celibato. Você vai querer isso? Vai ficar sem casar? Pelo que essa irmã está trazendo, ela não tem provas cabais que possa... Mas quem passa é quem sabe, pastor. Ela não vai falar um negócio desse. Olha só, dentro do texto que ela mandou, está dizendo que ele em casa é uma coisa, na igreja é outra.
Na igreja todo mundo gosta dele. Dentro de casa só ela sabe o que ela passa. Até o ponto de que se ela vai entender pelo que ele passa, Então, a imagem que ele passa em casa, Mas tudo se ela vai quer divorciar, acreditar ela vai nela. divorciar, mas não vai poder casar. Esse que é o problema. Por que não? É por isso que quando Jesus traz essa palavra, os discípulos, os fariseus ficaram como? Ficaram tristes. Mas por que não? Ficaram tristes. Porque não está configurado aí o adultério. Essa evidências é muito vago. Por exemplo, quem olhou para a cena de José, né, despido, e a esposa lá de Potifar, com as vestes dele, a evidência era de quê? Que ele tinha se deitado, não era? Sim, sim. Mas ele não tinha se deitado. Tá, tudo bem, aqui. E agora? Mas aqui, olha só. Se fosse, olha só, presta bem atenção. Ela aqui, ele diz que não chega a agredir. Tá? Tudo bem, ele não trai ela. Não tem adultério. Mas vamos supor que ele é um cara que espanca ela. Ela vai se separar dele, a de você, mas não pode casar. Então, nós precisamos... Ela vai ter que ficar sendo espancada. Não. Ela pode se divorciar, ué. Aí não pode casar porque não teve adultério. Não, mas acontece que Tem quando ela traição. divorciar, uma pessoa dessa, aí a gente Então, para ficar casada, ela fica apanhando. aplica mais uma vez o capítulo 7 da primeira carta que Paulo escreve ao Coríntios. Se alguém tiver um marido descrente, pode largar ele. A palavra descrente Mas a aqui pergunta- é alguém afastado do Senhor. Alguém que não trilha os caminhos do Senhor. Alguém que espanca a mulher, para mim Ele é um isso descrente. nunca foi crente. Ele é um descrente. Tá. Aí automaticamente... Ele está cometendo um crime. Se eles... Não só os Primeiro tem que espancamentos... denunciar ele. Aí você me liga pra mim, né, que aí eu resolve o teu problema rapidinho. Aí ela vai poder casar. Aí ele tá o problema é esse. Aí ele vai estar automaticamente alentado nesse versículo que diz aqui, o marido descrente. Que o homem que agride, isso nunca foi servo de Deus. Deixa eu dar aqui uma rapidamente aqui, pastor, nesse sentido aí. O quanto que ela já buscou de ajuda? Primeiro ponto, tá? Porque às vezes a pessoa fica vivendo essa situação, mas pelo que eu estou percebendo, ela não buscou ajuda. Ela tem uma igreja, ela congrega na mesma igreja que esse marido, e pelo que eu percebi, ela não foi ao pastor para relatar. Se o pastor vai acreditar ou não é um outro detalhe, mas ela tem que fazer a parte dela. Porque a Bíblia diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você tem que ir até ele. Por exemplo, vamos supor, já tentou resolver dentro de casa, não deu jeito. Amém? A Bíblia está falando de pessoas que professam a mesma fé. Tá? Tá bom? Então agora eu tenho que fazer o quê? Levar, tentou resolver entre eles, trouxe testemunha, não resolveu, levou a liderança, não resolveu, levou ao pastor. Aí o assunto tem que ser primeiro tentar tratar a situação, buscar uma solução, porque de repente tem uma solução. De repente esse cara sendo confrontado, ele sendo agora colocado diante a máscara dele caindo, ele pode, né, ter luz nessa situação. O pecado dele está encoberto. O pecado dele está escondido, então ele está numa situação de conforto. Então ele precisa ser confrontado. E ela tentar salvar o casamento dela antes de querer se divorciar, se separar. É o que parece que ela já está querendo. Está entendendo? Mas ela não procurou ajuda. Ela não procurou, né, buscar os O eu meios. dela está falando. Tá entendendo? Pastor, a gente trabalha com família e toda vez que a gente vai tratar um casamento, a gente procura sempre ver da onde veio esse cara. Da onde veio essa mulher? Quais eram os mundos que eles viviam e agora estão formando um mundo deles? De repente essas pessoas vêm de mundos de agressão, de mundos de violência, sabe, verbais, agressões físicas, e aí agora eles lutam o casamento e traz toda essa bagagem com eles. E eles não tratam essas situações. Vai empurrando, só que vai chegar uma hora que isso vai dar ruim, vai explodir. Explode aonde? Dentro da igreja. No colo dos pastores. Normal, sempre assim. Sabe, eu tenho situações que a esposa vem conversar comigo e fala assim, porque meu marido... Mas pastor, não pode falar nada para ele. Mas é assim mesmo. E como é que tu resolve E uma aí? situação dessa? Aí tu não resolve. Porque se eu não posso falar com ele, se eu não posso chamar, se eu não posso conversar, se eu não posso confrontá-lo... Não, mas eu não 99% do caso é assim. Eu não pastor. posso resolver. A pessoa te traz o problema demais, você não Você pode está falar. compreendendo? E aí? E a maioria, quando chega, já chega... Mas Na como? verdade, o pastor falou algo aqui interessante. Já chega divorciado. Como assim? Não divorciado no papel, mas divorciado na vida. É de corpos. E aí, posso falar uma coisa? Só milagre. Só milagre. Tem situações que são só milagre. Aí quem crê em milagre vai buscar aquele que
é o Deus de poder, o Deus de maravilha. Vai buscar ajuda em terapeutas, porque eu sou um pastor que eu olho muito por esse lado. Antes tudo era demônio. Hoje nós entendemos que nem tudo é demônio, tem muita coisa que é do psique do ser humano, que é da parte interior, de precisa de buscar ajuda. Quando busca ajuda, a probabilidade de não haver o divórcio é muito grande. Só que as pessoas pensam o quê? Eu vou divorciar, eu vou me separar, eu vou viver minha vida. Na verdade, as pessoas estão buscando um caminho mais fácil. O problema que eu vejo hoje em dia é que o pessoal está muito distorcendo os textos bíblicos. O próprio Jesus vai falar assim: reis por não conhecer as escrituras e nem o poder que dela testifica, né? O próprio salmista vai dizer no Salmo 119: a tua palavra eu guardei no teu coração para eu não pecar contra ti. O próprio profeta Abacuque, quando ele está ali no momento de luta, né, ele vai orar. No capítulo 3, versículo 2, ele fala: eu ouvi agora a tua palavra e eu temi. Então, quando a pessoa ouve a palavra, ela passa a enxergar certas situações de outra maneira. É difícil, é duro andar segundo a palavra, porque a Bíblia diz que é uma porta estreita e é uma porta larga. A porta larga, muitos passam por ela, mas aquele que tem a sua vida pautada na palavra do Senhor, esse vai ser vitorioso. O que eu estou querendo dizer aqui? Quando você conhece a palavra, e você vai, como estou vendo aqui que o meu debatedor, ele anda consoante, não havia aqui paralela junto comigo, todos os textos bíblicos, sempre ensino isso para os meus alunos. Você tem que buscar no original grego e no hebraico, porque muitas coisas mudam e daí que surge as más interpretações, é daí que surge as seitas, as heresias. Por exemplo, você lê lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim. Quando fala conformeis, para a gente aqui no português, se você for na etimologia da palavra, né, ou buscar no dicionário Aurélio, a palavra conformeis, a etimologia vai dizer que vem da palavra conformismo, que significa conduta do indivíduo que se conforma com toda e qualquer situação. Mas no original grego, não tem nada a ver isso. O senhor fica falando, o pastor fica falando. O grego veio. Aurélio, a geração 2000 e pouco pra cá, não sabe nem o que é o Aurélio. O grego diz o quê? Né, pastor? O grego Nem diz nome existe mais de que essa Aurélio. palavra conformei veio o quê? De um grego chumatos, que significa tornar-se igual. Mudou tudo. Então, quando a Bíblia vai tratar sobre o divórcio, tem que se analisar, né, como o pastor também está aqui, caso por caso. Eu não sou aquele pastor como esse tribuloso que apareceu aí, Trevoso. esse tribuloso, né? Trevoso. Que literalmente ele sentencia todos, é inferno, não vai para o céu e pronto. Eu acho que não. Um monte assim. Acho que não, até porque a segunda carta que Paulo escreve a Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: todos nós deveremos passar no tribunal de Cristo para receber o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí? Então eu acho que naquele grande dia, cada caso de divórcio vai ser analisado. Eu também não estou aqui Acredito nisso, mano. afirmando Acredito nisso. categoricamente, dizendo, ó, você pode tomar Eu um acredito box, nisso. mas desde que se você for traído, continue tomando box, mas se for traído, aí que você pode divorciar. Não, eu acho que tem cada caso, tem que ser analisado. Quando o reverendo pastor Felipe Rosa nos trouxe esse tema, eu até abordei para ele algumas situações que eu vi amigos viverem, situações que realmente dá nó na cabeça. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele traiu a esposa, porque a esposa deixava faltar o momento de intimidade. Aí aquele homem foi se enfraquecendo, aí foi para monte, não adianta, o anjo não ajudou ele, ninguém pôde fazer nada por ele. Ele caiu. Só que esse homem se arrependeu. Fez de tudo para reconciliar o casamento dele, mas a mulher não quis. Foi embora, casou com outro, constituiu uma nova família. Aí ele veio conversar comigo. Aí teve um pastor que falou para ele, ó,
ora para Deus matar o esposo dela. Misericórdia. Que tu tem que voltar pro marido dela. E aí? Olha que Só que, situação. aí eu pergunto, até pro meu debatedor aqui, né? É Davi, vai matar Urias para ficar com Betseba? E para todos. Aí esse homem está condenado ao inferno, então, porque ele traiu. Mas aí, eu, por exemplo, eu tenho minha opinião própria num assunto desse. Eu também. Eu acho que esse homem não está condenado ao inferno. Por quê? A Bíblia diz que aquele que peca E se arrepende. e alcança. E alcança a misericórdia, não está mais trilhando num caminho de Alcança a atos misericórdia, delitivos Senhor. ou condutas delituosas e não está na contramão da palavra de Deus, essa pessoa vai alcançar a misericórdia. Na verdade, aquele que se Porque arrepende que deixa. Deixou. o pecado. Porque senão Ele alcança a misericórdia de senão Deus. você ia atrelançar a salvação de uma pessoa à vontade da outra. Aí a gente entra no campo minado. Deixa eu trazer um texto bíblico aqui, pastor Vamos lá. Felipe, porque, na verdade, eu estou falando aqui de buscar ajuda, né? O pastor Alessandro Silva, que é pastor auxiliar meu aqui na sede, falou que vocês estão de parabéns aqui, mandou aqui. Deus abençoe o pastor Alessandro, sua vida, sua família. Eu falo sempre de buscar ajuda em primeiro lugar. Quem não busca ajuda não pode reclamar. Primeiro, a ajuda de Deus, em primeiro lugar. Né? A ajuda do alto. Segundo, a ajuda dos seus líderes, seus pastores, né? Líderes que trabalham com rede, não sei, né? Departamento. Né? Você vai... Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai orientar o próprio Moisés a fazer isso, né? Através de Jetro, dividir o povo em grupos para que eles resolvessem as causas menores e as coisas maiores chegassem até ele e tal. Só que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas elas querem resolver sem buscar ajuda. E olha o que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 16. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos, ou sobre as encruzilhadas. Quer dizer, quando você chega num lugar onde a vida está te apresentando diversos caminhos, você tem que parar. Parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos, quer dizer, observe os caminhos antigos e interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Sim. Contudo, replicaste, não cremos nisso e não seguiremos. Então, a orientação bíblica para o divórcio é: busca ajuda. Tenta primeiro uma solução em Deus, nos homens que podem ajudar, sejam pastores, líderes, vai buscar uma terapia de casal, vai buscar ajuda. Tenta de todas as formas, e aí sim, depois que você buscou todas as ajudas cabíveis, e aí você toma a sua decisão. Entendeu? Para que o quê? Para que você não viva uma vida de um abismo chamando outro abismo. Porque o que a gente tem vivido? A pessoa, ela se separa, se divorcia, entra no outro relacionamento com os mesmos traumas, com as mesmas dores, com os mesmos, sem mudança de vida, sem mudança de caráter. Aí nesse relacionamento acontecem as mesmas coisas, só já está trazendo marcas e feridas do outro relacionamento que ficou e já leva e já está ferindo pessoas. E a vida dessas pessoas vive uma vida assim, sendo machucado e machucando, sendo machucado e machucando, deixando marcas sérias na vida de mulheres, de homens, de filhos. Por quê? Porque não param para analisar o caminho, sabe? Querem seguir os seus caminhos, seguir a intenção dos seus corações. E a Bíblia vai dizer muito bem por que essas coisas acontecem. Jesus vai falar sobre isso, Moisés vai falar sobre isso, a Bíblia vai falar de dureza de coração em vários versículos. Por quê? Porque o homem endurece o coração e se volta para si. Eu quero fazer o que é bom para mim. Ele não está preocupado com o próximo. E na Bíblia vai dizer que antes eu tenho que me amar, mas eu tenho que amar o meu próximo. E ninguém é mais próximo da gente, quando você é casado, do que a sua esposa. Ou ninguém pode ser mais próximo. Então eu tenho que amar. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, amor sacrificial, proteção,
eu tenho que ser capaz de entrar na frente de uma bala, de um revólver para salvar a vida da minha esposa. Isso é o que a Bíblia fala. Mas também E tem as o capítulo 5, mulheres, 22, e as mulheres sujeitar. ser submissas. Só que aí eu entendo o quê? O que é submissa? Sob uma missão. Qual é a missão que esse marido está apresentando para essa esposa? Porque O senhor entende que submissão é isso? todo mundo vai ter uma esposa submissa se ele amar a mulher como Cristo amou a igreja. Duvido que você não vai ter uma mulher submissa se você ama essa mulher como Cristo amou a igreja. Você conquista a submissão dessa mulher quando você pratica essa ordenança do apóstolo Paulo ali, ou de quem escreveu o livro aos Efésios, para colocar isso em prática. Então eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, e com isso eu vou ter uma mulher submissa. Por quê? A igreja segue a Cristo porque Cristo lhe apresentou uma missão. Então, e, tem mas muitos, agora- e tem muitos maridos que não amam suas esposas e não apresentam para ela o norte. Aí fica a casa dessa irmã. Na igreja ele é uma bênção. Mas qual é a missão que ele apresenta em casa? Ele nunca. Essa mulher, pelo que eu vi, ela tem sido até submissa. Mas ele não apresenta para ela o que ele apresenta lá para o pastor, o que ele apresenta lá para os membros da igreja. Está entendendo? E aí, é o que eu falo. Se essas pessoas precisam buscar ajuda, e buscando ajuda, eles vão compreender como deve ser o amor de um marido para sua esposa, e como deve ser o amor da sua esposa, né, o amor de submissão da sua esposa, para o seu marido. E aí as coisas vão conseguir fluir como tem que fluir. Eu percebi que o pastor Leandro discordou de alguma coisa. Não, eu discordei porque, infelizmente, com muito respeito, eu vou ter que discordar do meu debatedor aqui, porque nós estamos vivendo um tempo onde o viés feminista, né, tem crescido demais, e eles pegam exatamente esse versículo e distorcem, porque como eu sou um professor de teologia, pela misericórdia de Deus, eu gosto de tudo analisar no original grego e hebraico. Quem é, por exemplo, meu pastor? O subtenente, ele está com a missão abaixo do tenente? Não, ele está abaixo. Sub é abaixo. Tenente está acima. Sim. Quem serviu o quartel, não existe isso, o subtenente passar uma submissão. Ó, calma aí, essa missão aqui que eu vou passar para você. Se eu não passar nada, então tu não precisa me obedecer. Não, está abaixo. A mulher tem que entender, claro, o homem tem que respeitar a mulher, concordo plenamente. Mas a mulher tem que entender que isso não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que fala. Mas quem passa a missão? Quem a mulher está abaixo. Submissão é abaixo. Mas quem Isso passa tem essa subtenente. Subtenente, ele está sendo passado a missão do tenente para ele? Não. Ele recebe a missão do tenente. Não, mas ele está abaixo. Não, a hierarquia. Tá abaixo. Nós estamos falando de hierarquia aqui. Então, submissão é hierarquia. O subtenente está abaixo, o tenente está acima. Sim. Quem passa a missão para quem? Então, se submissão ao homem, quem está acima? O homem ou a mulher? O subtenente tem que se submeter ao tenente. Exatamente. Então a mulher tem que se submeter. Mas quem é que passa a missão? Não. E quem era o cabeça no casamento? O homem ou a mulher? O homem. Ah, tá. E ele que passa a missão para a mulher. Aí ela se submete a essa missão. Mas aonde que o senhor conseguiu chegar em que ponto? Porque qual versículo bíblico que mostra o homem tem que passar submissão, a missão para o a homem? mulher tem que estar sobre uma missão que é apresentada pelo marido. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo nada ao contrário do que a Bíblia está dizendo. O marido, como cabeça, ele tem que passar uma direção, Não, ele não. tem que apontar um caminho. Se ele não aponta. Mas o caminho está aqui na Bíblia. Não, tá. Aí você está falando uma coisa. O caminho está na Bíblia. Quando Deus cria o homem e a mulher lá em Gênesis, ele passa a missão para quem? Ele chegou primeiro chamando a atenção de Eva? Não. Ele chegou chamando a atenção do homem. Por que tu fez isso? Ele não poderia ter falado com Eva? Por que ele não falou com Eva? Porque ele criou primeiro o homem e deu aquela missão para o homem, ó. É isso. Você está concordando comigo? E a mulher, calma aí, deixa eu falar. E a mulher, não estou dizendo aqui que a mulher tem que ser uma escrava do marido. Deixa bem claro isso aqui. Jamais. Não estou dizendo aqui que a mulher tem que, fazer tudo que o marido quiser, não. Não é isso também não. Sim. Porque senão o homem falar, o homem que é macumbeiro, vamos ali, ó.
chegar para a irmã e vamos baixar ali uma macumba ali. Não, não estou falando disso. Só que a mulher tem que entender que ela tem uma missão, tá? Tão importante quanto a do homem, mas hierarquicamente falando, à luz da Bíblia, é a Bíblia que está falando, não é o pastor Leandro Oliveira, é a Bíblia que está falando. A mulher está numa missão, ela está abaixo. Por isso que o homem é considerado o cabeça, Cristo, o cabeça da igreja. E tanto que o próprio texto que você leu fala assim, como Cristo amou a igreja está abaixo de Jesus. Sim. E a mulher, biblicamente falando, e quem quiser ficar com raiva, fica com raiva da Bíblia, não do pastor Leandro Oliveira. Está abaixo. E se você olhar por hierarquia, até aqui o nosso técnico aqui, ó, com a bermuda do quartel aí, né? Não adianta chegar lá no quartel e falar pro primeiro tenente, o segundo tenente, vamos por hierarquia. O segundo tenente falar, me passa a missão aí, só depois que tu passar a missão que eu vou te seguir. Não. Se você desobedecer qualquer ordem, você vai responder. É ou não é? Sim, mas Então a questão aqui, né, eu estou falando, né, para poder não gerar um problema de repente a mulher falar, não, então já que meu marido ele não me passou a missão, eu vou passar por cima dele como um rolo compressor. Não. Ela tem que entender que hierarquicamente falando, aí é o próprio Deus. Por que Deus criou isso? Aí só quando estiver lá no céu ele vai te dizer. Mas então, o que a Bíblia está dizendo aqui é isso. Submissão é se submeter. Mas, claro, tudo dentro da Bíblia sagrada. Como a própria palavra de Deus fala o quê? Que sujeitai-vos aos vossos pastores. Mas diz o quê? No Senhor. Se o pastor saiu do campo também do Senhor, aí já não pode. E se o homem porque senão o pastor vai falar, vamos ali assaltar, aí você vai. Não, e se o homem sair do campo do Senhor? Se eu, ao pastor... Ué, mas foi o que eu acabei de falar. Se o homem chegar, né, aí eu dei um exemplo aqui, quem é espírita, aí está chamando a mulher para poder ali, né, oferecer um sacrifício. Aí essa mulher, claro, agora, quando o Senhor coloca que submissão, que a mulher está condicionada a obedecer o marido tem que apresentar. Só se ele der uma missão, aí não não falei dessa forma. O que eu disse aqui foi o seguinte, que quando Cristo fala que o marido tem que amar a esposa, quem amou primeiro? Cristo amou primeiro a igreja ou a igreja se submeteu primeiro a Cristo? A gente tem mais 3 minutos que a gente tem que entrar em oração. Tá. E tem outras emissoras conectadas que vão entrar no link. Tá? Amém, pastor. Quem amou primeiro? Cristo amou primeiro a igreja ou a igreja se submeteu primeiro a Cristo? Cristo amou primeiro a igreja. Pode ter para isso é a Bíblia, a palavra de Deus diz. Da mesma forma que o marido, ele primeiro tem que amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e aí sim ele vai receber em troca essa submissão dessa mulher. Porque quando eu falo aqui, eu não estou dizendo que eu estou colocando a mulher só tem que obedecer o marido se o marido apresentar essa missão. Nós estamos falando que a ordem dos fatores é primeiro os maridos amarem as suas esposas. E até a obrigação de ensinar compete ao marido, porque nesse mesmo texto aqui, a palavra de Deus vai dizer que os maridos têm que amar as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e em si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-as com a lavagem da água pela palavra. Mas aí o senhor pulou um versículo, o senhor está pegando o final, tem que ler dentro da ordem cronológica, capítulo 5, versículo 22. Aí o texto diz assim, o subtítulo, os deveres domésticos. Aí começa primeiro falando para as mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como o Senhor. Como ao Senhor. Então, em nenhum momento você vai ver a igreja falando com Cristo, vou fazer isso se você fizer isso. Não. Tanto que lá em Marcos 16:15, ide por todo o evangelho. Note que o verbo está no imperativo, passa uma ideia de ordem. Perfeito. Então, aqui a carta aos Efésios, a carta aos Efésios também é considerada como, para alguns teólogos, como uma carta pastoral, uma carta que vai trazer muitos ensinamentos.
E aqui está dizendo, e começa o apóstolo Paulo falando, né? Eu não, tá, gente? Apóstolo Paulo. Vós, mulheres, sujeitais a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, tá vendo aí? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Claro, tudo dentro da casa, dentro da palavra de Deus. Então aqui não está dizendo que o marido tem que passar a missão. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. É óbvio. Sim, aí entra o amor sacrificial. Mas aí é o inverso do que o senhor falou. Se a mulher é submissa, automaticamente esse marido não vai amar? Porque o senhor está condicionando a mulher a ser submissa se o marido passar uma missão, ou se o marido amar. Mas se a mulher for submissa, na verdade, então por que o apóstolo Paulo botou essa ordem? Na verdade, eu estou falando o contrário. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o marido, ele tem que amar a sua esposa. Mas é óbvio. Para conquistar essa submissão, 1 assim Coríntios, como capítulo 13, diz que a gente tem que amar. O próprio Jesus falou, ele pegou o decálogo, que eram os 10 mandamentos, e resumiu em 2. Qual? Ele resumiu em 2. Amai o teu próximo como a ti mesmo, e amai teu Deus sobre todas as vossas coisas. Então, se ele está mandando você amar o próximo, se ele está mandando você amar o teu inimigo, tu não vai amar a tua esposa? Então vamos lá. Aí agora, é óbvio que vai amar a se esposa. for seguir a ordem Não tem cronológica... como correr. O debate ficou maravilhoso, a gente só não pode perder o foco da pergunta. Porque, na verdade, a gente está falando sobre a questão que eu estava falando aqui, de buscar ajuda. Né? E as pessoas não buscam ajuda, e aí elas não sabem exercer o seu papel dentro do relacionamento. 2 horas de programa foi pouco. A mulher não sabe ser submissa porque ela não encontra um marido que a ama. Então nunca vai haver. Mas também pode uma haver um outro junção. lado. O homem, em muitos casos, também não amar porque a mulher não sabe ser submissa. Porque senão só vai acabar apoiando um viés feminista, que é uma coisa que tem destruído os casamentos, tem destruído, inclusive, as mulheres. Vamos fazer o seguinte: tem muitas mulheres que eu sei que não servem no meio evangélico, não é assim, mas tem muitas mulheres que começam a ver essas feministas, principalmente esquerdistas, pessoas que defendem pautas que são contrárias aos ensinamentos bíblicos, e aí elas se acham no direito de não vou obedecer o marido, eu tenho que ser melhor do que ele. Aí, em vez de criar uma harmonia, em vez de andar os dois juntos, começa a ter uma discordância. Então o apóstolo Paulo aqui não está dizendo que a missão da mulher é menos importante que a do homem. Cada um é importante dentro da sua situação. Porque o homem é muito dependente da mulher. Fica mais fácil o relacionamento. Porque o homem precisa da mulher. A mulher tem um grande, na minha opinião, tem um grande papel. O que seria de nós se não fossem as mulheres? Não fossem nossas mães, irmãs, filhas, esposas. Assim, nós estamos no agora, e aqui eu estou percebendo aqui, ó, que eu não puxei ainda, eu vou botar para vocês verem. Isso aqui é tudo pergunta, ó, entendeu? Então, tudo pergunta e assim, bastante pessoas elogiando o nosso bate-papo. O que eu posso fazer aqui com vocês? A gente deixar firmado um compromisso com o público, para daqui a 15 dias a gente voltar. Sim. E a gente dá continuidade dentro de um tema paralelo a esse. Porque a gente abrandamos vários temas desse. Aí, daqui a 15 dias, Deus vai nos orientar e a gente volta com essa bancada. Se quiser voltar até antes, eu tô... A gente volta com essa bancada, porque a gente volta com essa bancada. Pastor Jardel, pastor Leandro, e de repente traz mais um. Todos dois que eu tentei trazer, que eu sabia que ia debater muito contra, porque vocês praticamente andaram paralelamente. Sim, vocês têm uma visão muito parecida, 90 e poucos % da visão bíblica de vocês são muito parecidos. Então ficou um negócio muito cordial. Né? E agora, o bate-papo, que é o objetivo, que é o confronto, a gente está tendo agora no final, mas não dentro do tema, que é se eu posso me casar novamente após o divórcio. É mais sobre cabeça, né? Cabeça coluna, Cristo e igreja, que é um tema que a gente pode vir a debater mais lá para frente. E também que vai abranger muitas áreas. A gente vê que vocês são pessoas
totalmente destruídas, que buscam. E nós chegamos nisso A aqui. gente tem 1 minuto agora. Nós chegamos nisso aqui por quê? Porque aqui Jesus ele está fazendo, Paulo, né? Aqui no caso, esperando aqui, ele está fazendo uma comparação, né, entre o relacionamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, comparando ao relacionamento do marido com a esposa e da esposa com o marido. Né? Assim como é saudável esse relacionamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, porque cada um cumpre o seu devido papel, né? Cristo amou a igreja, se entregou por ela, a igreja se submete a Cristo. O homem, quando ele ama a sua esposa, ele vai ganhar a submissão dessa esposa. É claro, eu entendo o que o pastor está falando. Existem situações que o marido ama a sua esposa e a esposa não quer ser submissa. Aí, é o que eu estou falando, você está fazendo a sua parte, né? E como existe casos de maridos, de mulheres que são submissas a maridos que são misericórdia, né? Então, aí é o que? Os desajustes que precisam também encontrar. casos de mulheres que são submissas e o marido não ama. É isso aí, entendeu? Então tem que olhar todos. Por quê? É claro que é diferente. Você vai pegar Cristo e a igreja. Aí estamos falando de uma convivência altamente espiritual de alguém que já se entregou, alguém que já morreu, que já deu a vida. E quando se trata do casamento, é ali, né? O embate ali, dia a dia, aquela questão. Mas foi muito bom. Eu quero louvar a Deus aí pela oportunidade. Quero fazer o fechamento aqui, deixar bem claro aí, principalmente para as irmãs, né? Eu vou entrar nesse fechamento aí agora. Tá. É porque deu a última fala, eu queria dar a minha última fala também, senão fica a última fala dele e não fica. Que eu vou deixar vocês dar a última fala. Pastor Leandro, considerações finais. Só deixa claro se pode ou se não pode casar depois que divorciou, pastor Leandro. Então, deixa eu só primeiro aqui, porque ele tem Tá. de resposta que eu acabei não entrando. Deixar bem claro aqui, principalmente para as irmãs, não estou falando aqui que as irmãs têm que ser escravas de marido. Não, só quis deixar bem claro e mostrar dentro da Bíblia Sagrada que o marido tem a sua missão, a mulher também tem a sua missão, e a mulher não está condicionada a fazer algo pelo marido somente se ele amar ou deixar de amar. Ela tem que seguir a Bíblia. A Bíblia está mandando que tem que ser submissa. Aí é a palavra do Senhor. Ah, mas meu marido me ama. Faça o que a Bíblia está dizendo. Porque se Jesus mandou você amar até o inimigo, quem dirá o seu marido. E entender que cada um tem o seu papel importante. As mulheres, né, no seu papel de cuidar dos filhos, de cuidar do marido. Agora as mulheres são muito mais, né, independentes, também que tem igual papel diante da sociedade, mulheres que ocupando espaços importantes como senadoras, vereadores, etc. E o homem também. Só quis aqui, não debatendo com o pastor, só mostrar que ela não está interligada a uma atitude do homem. Até porque Jesus não falou, ama teu inimigo, mas só se ele não for teu inimigo. Não, ama independentemente do que vai acontecer. E a mulher tem que ser submissa independentemente do homem amar ou não. Claro que o homem, por sua vez, tem que amar a mulher, porque a Bíblia diz que tem que amar teu inimigo. Quem dirá a esposa. Fazendo as considerações finais, questão do divórcio. Como eu falei aqui ao longo do debate, cada caso tem que ser analisado de forma peculiar, de forma ímpar. Porcentagem maior, sim ou não? Porcentagem maior, se for em caso de adultério, sim. Agora, se quiser divorciar, pode, mas não fica sem casar se não for no adultério. Aí tem que ficar solteiro, ou então volta pro marido. Mas, claro, tem casos e casos. Tem o caso de espancamento, aí já é outra coisa. Aí eu sugiro, na verdade, ter um outro debate dentro disso para continuar, porque tinha muita coisa para a gente esclarecer e muitas pessoas vão ficar com dúvidas, porque foram muitas perguntas e acabou que... Inclusive, a última pergunta era sobre isso. Ela falou, eu sou espancada. Eu já traí ele tudo. Então, eu sou espancada, ele me bate. Exatamente. Só que por ele, pela patente dele... Por que tinha que ter outro programa? Porque a palavra adultério é uma palavra que abrange muita coisa. Significa adulterar, mudar aquilo que foi firmado no início. Perfeito. Então, uma pessoa que está espancando está adulterando, porque ela está mudando aquilo que foi firmado no início, que era cuidar, amar, respeitar. Tem amor, carinho, respeito. E ainda está sendo inserido no crime. No crime. E suas considerações finais. Mas antes de vocês dois darem as considerações finais, a gente deixa firmado aqui um compromisso de vocês dois voltar à sua bancada. Sexta que vem ou na outra sexta? Por mim pode ser sexta que vem. Mas se o pastor Jardel não puder, porque eu queria vocês dois juntos, para a gente poder... Maravilha.
Em casa, eu chegar em casa, eu confirmo contigo. Para mim poder já deixar aqui nós estamos ligados a muitos estados aqui. E foi uma audiência, hoje bateu o recorde. Principalmente agora no finalzinho da botaram assim que eu gosto, tá pegando fogo. Aí botaram aqui, ó, assim que eu gosto, tá pegando fogo. Aí botaram o desenho do fogo aqui no final. Entendeu? Então a gente, ou vai ser sexta-feira que vem ou na outra. Tá. A princípio, vamos deixar daqui a 15 dias então, Sim, porque não sei se vocês voltam na sexta-feira. Então, se ele confirmar, por mim eu tô tranquilo. Hoje mesmo eu confirmo contigo. Hoje mesmo ele Chegar em confirma casa, e eu hoje vou a olhar gente lá. já consigo. Tá ótimo. Minhas considerações finais são essas. Cada caso tem que ser analisado de forma peculiar e ímpar. Não estou aqui dizendo que você tem que morrer sendo espancado, que você tem que Cada caso é um caso. viver infeliz. Não estou dizendo. Também não estou dizendo. Pode separar de qualquer jeito, de qualquer maneira, por qualquer coisa. Não. Cada caso tem que ser analisado de maneira diferente. Sigo também a orientação aqui do pastor Jardel, aqui no meu debatedor. Eu acho que a pessoa tem que procurar ajuda assim. Hoje nós temos a pluralidade de ferramentas. Concordo plenamente. De psicólogos, psicanalistas, de cursos de casais, pastores assim como o meu debatedor que são focados nessa área, na área de família. E aí, e fora que você pode buscar a própria ajuda da Bíblia Sagrada, da oração, da Palavra de Deus. Mas, repito, cada caso tem que ser analisado. Não adianta você buscar um psicólogo também tomando boxe na cara, também não. Aí eu também não concordo. Aí você... A gente aconselha a buscar a mim, né? Pra te ajudar. O advogado. Quero mandar um abraço, aproveitar aqui para fechar, mandar um abraço a todo o povo da Assembleia de Deus de Madureira. Mandar um abraço para os meus alunos, pessoal aqui, não posso esquecer, CETEB, CEBERGE, IBADERGE, ETEP, TUIB e IBADERGE, é isso aí. E os outros que eu esqueci, um abraço também para minha esposa, também não posso deixar. Já tem núcleo lá de seminário lá, pastor? Toda a família. Deixar aqui um abraço do meu debatedor, foi muito bom ter tido essa oportunidade aqui de trocar essa ideia. O pastor reverendo Felipe Rosa pela oportunidade, o nosso técnico aqui que está com a gente aqui, e todo o pessoal aí que ficou ligadinho. Deus continue abençoando vocês grandemente. Pastor, já deu suas considerações finais e já encerra com a oração. Nós temos 2 minutos. Amém. Primeiramente, falando a respeito... em caso de espancamento, agressão física, mulheres que vivem, mulheres ou homens, tá? A gente tem que deixar bem claro, tá? Eu sou totalmente a favor do divórcio e essa pessoa está assim pronta para assumir um outro casamento nessas condições, né? Não por qualquer motivo, por qualquer razão. Coisas banais. Pode divorciar, mas aí vai ter que se manter solteiro. Então existem essas questões e, como o próprio pastor falou aqui, o debate é muito amplo, precisa de mais coisas para a gente trazer mais luz, né, dentro desse assunto. Quero dizer que a palavra de Deus diz no livro de Jeremias, capítulo 17, que o meu povo diz que tudo vai bem, quando na verdade tudo vai mal. As pessoas precisam pedir ajuda. A solução para o teu casamento, a solução, sabe, para o teu relacionamento, principalmente essas pessoas que estão vivendo como uma das pessoas que mandou das irmãs, questão de libido, questão de homem que está um pouco, né, desgastado, né, tudo isso tem solução, né? O divórcio não é a solução para essas questões. Eu acho que o divórcio é a solução para outros tipos de questões, como nós falamos aqui. Para esse tipo de questão de banais não é a solução. É buscar ajuda, buscar orientação, primeiro em Deus, na palavra. Homens, pastores que estão preparados hoje para cuidar de você, do teu emocional, fazer um mapeamento da sua vida e te ajudar a construir uma família abençoada, porque esse é o desejo do coração de Deus, que é a família lá do Salmo 127 e 128, amém? Então, quero agradecer meu pastor Felipe Rosa, reverendo, agradecer o pastor Leandro, muito bom conhecer o pastor, amém? Vamos fazer uma aliança diante disso tudo aí, com certeza. E todos os ouvintes, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Pastor Leandro, tem 57 segundos para fazer essa oração, a gente desfazer o link com as outras emissoras. Já diminuiu. Excelentíssimo e eterno Deus, amado Pai, que nessa manhã nós estamos te agradecendo, Senhor, que esta palavra venha ter alcançado ao coração de muitos irmãos, Senhor, que todos aqueles que se encontram, Pai, em questões difíceis, que estão atravessando
situação do divórcio, se faz ou se não faz, tu venha orientar a cada um, venha abençoar, Pai, porque a tua palavra diz em Lucas 1,37 que tu é o Deus do impossível e tu pode mudar qualquer sentença desfavorável, Senhor. Como ministro da tua casa e pregoeiro da tua palavra, quero decretar a falência do inferno e profetizar toda a sorte de bênção. Que tudo que foi falado aqui venha alcançar a cada um, Senhor, que está ao alcance da nossa voz. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lembrando que nós temos um encontro marcado, domingo, 9 horas da manhã, no Templo 7 da Terra dos Milagres. Manhã com Deus, onde nós vamos ter o ministro da palavra, o nosso presbítero Charles Henrique, da Terra dos Milagres de Guadalupe pregando. Que Deus abençoe a todos vocês, vida de vitória, vida na palavra de Deus. Vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. E viva Jesus! Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir o programa Bate-Papo com o Reverendo Felipe Rosa, o missionário da família. Não se frustrarão, não se frustrarão. Atenção Irajá e adjacências, existe um lugar onde o milagre espera por você. Igreja Terra dos Milagres, ali na Rua Rocha Freire, número 115, a rua de esquina com o curso Isa, próxima à Caixa Econômica da Avenida Monsenhor Félix. Reuniões de fé e milagres para abençoar você e sua família. Não perca, domingo às 9 horas da manhã, resgate e proteção da família. Segunda-feira às 19 horas, cura e libertação. Quarta-feira, às 19 horas, campanhas proféticas. Igreja Terra dos Milagres. Aqui Deus tem providência para a sua vida. Rua Rocha Freire, número 115, a rua de esquina com o curso Isa, próxima à Caixa Econômica da Avenida Monsenhor Félix. O reverendo Felipe Rosa e toda a sua equipe de fé esperam por você. Venha, receba o milagre na sua vida. ITM. Gospel